Bom, nós vamos, semana que vem, quer dizer, semana que vem, porque hoje é domingo, já é o primeiro dia dessa semana. Então, na semana que vem, nós vamos dar início aos nossos grupos pequenos, que nós chamamos de grupos café, tá? Nós vamos começar na semana do dia 23, e eu já vou falar já sobre a questão do horário e local, mas eu quero, volta um pouquinho, por favor. Eu quero que você entenda primeiro esse panfleto aqui, que vocês vão receber no final, e os irmãos que faltaram hoje vão receber no próximo domingo. Ele vai fazer um resumo do que eu vou mostrar para vocês agora. Vai ser um resumo, ele está aqui dentro, esse resumo está aqui dentro. Na verdade está bem explanado aqui, o resumo está ali, né? Para vocês entenderem o trabalho de evangelismo e de discipulado que nós vamos começar agora, daqui a 2 semanas, que será o trabalho de evangelismo, o carro-chefe de evangelismo da igreja, tá? E na virada de ano, Deus falou conosco sobre expandir o lugar da tenda e nos dando uma espécie de missão para nós prepararmos o terreno para ganharmos almas para Jesus, amém? O nosso objetivo é este: se nós não ganharmos almas para Jesus, a gente vira um clube, né? A gente vira um clubinho de reunião de domingo. Nós temos que ganhar almas para Jesus, esse é o objetivo, é o que eu oro todos os dias, tá? Então, esse trabalho é um trabalho de evangelismo e discipulado, porque ao mesmo tempo que ele abre a porta para evangelizar o outro, ele também permite o fortalecimento da comunhão e do discipulado entre nós, tá? Porque no culto, não dá para fazer discipulado num culto, né? O culto é para louvar a Deus, glorificar, a celebração e pregação da palavra. Quando você reúne num grupo pequeno, você tem a oportunidade de verificar a palavra, estudar, ler o texto, fazer perguntas e ouvir assuntos até que você gostaria de aprender e talvez não tenha podido. Então, a visão dos grupos café, ela se resume em 3 letras, GER, que significa gerar, edificar e reproduzir. Gerar é o ganhar para Jesus, é o trazer a pessoa para Jesus. Então, você gera orando e alcançando. Você ora por alguém, você tem alguém que você quer ganhar para Jesus, não é? Mas não consegue. E a Bíblia diz claramente que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, escute bem, evangelismo é puramente uma questão de intercessão. Simples assim. Por que as igrejas ganham pouco hoje? Porque as igrejas não oram mais. As igrejas não oram, né? As pessoas gostam de eventos, gostam de celebração, gostam, até coloquei no meu Facebook esses dias um cartazinho, um bonequinho com uma folhagemzinha desse tamanho, mas com uma cenoura enorme assim plantada para baixo. Escrito assim, estudo da palavra. Né? Deveria ter colocado lá oração também, né? E do lado uma folhagem enorme com uma cenourinha desse tamanho para baixo do chão, escrito assim, show gospel. Ou seja, as pessoas hoje, elas estão interessadas em coisas que não produzem fruto at all. Você vai num showzinho ali do Zé das Couves, seja lá o que for, não é que eu sou contra eventos evangélicos, eu estou mostrando para você como que o nosso foco está errado. O nosso foco está em coisas que não geram fruto whatsoever. E aquilo que gera fruto, que é basicamente oração e leitura da palavra, estudo da palavra, oração e estudo da palavra, é isso que gera realmente fruto no reino de Deus. As pessoas não têm mais atração por isso, de um modo geral. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é um trabalho que o diabo vem fazendo há décadas para chegar no ponto que chegou hoje. Da igreja está dormente, sem qualquer interesse por evangelismo, por oração, por consagração, por coisas desta natureza, que são as ferramentas de conquista e de vitória da igreja. Quem está entendendo? Então,
A visão é gerar almas para Jesus, e isso acontece orando e alcançando. Então, você tem alguém que você quer ganhar para Jesus, você vai fazer um trabalho de intercessão por ela. E algumas pessoas têm muita dificuldade de vir à igreja. Vamos na igreja comigo. Eu, igreja, vou nada e tal. Mas você convida ela para ir numa reunião em algum lugar, um encontro em algum lugar, ela topa e lá Jesus fisga ela. Amém? Então, gerar, edificar como? Cuidando da pessoa. Não é? Quando ela vai e participa de um grupo, de um encontro, ela está sendo cuidada, ela está sendo alimentada. Ela vai receber um material preparado carinhosamente, cuidadosamente, para alimentar a alma dela. Eu passei o ano inteiro escrevendo coisas. Está aí a Zandra que sabe. Esse ano eu gerei 2 livros, 3 revistas e 2 apostilas. Em um ano. Ou seja, o que Deus me falou na virada do ano, estende o lugar da sua tenda, eu levei muito a sério. Vocês não têm noção do quão a sério eu levei o que Deus falou conosco aqui na virada de ano. Tá? Então, todo esse material que nós vamos usar, todo esse material foi gerado aqui por nós mesmos, é um material de qualidade, um material teologicamente forte, numa linguagem simples, etc. Gerar, edificar e reproduzir. E o reproduzir é quando eu consigo fazer com que o outro passe a fazer o que eu ensinei ele a fazer. Então, por exemplo, eu já estou reproduzindo, eu treinei um grupo de pessoas aqui, aqueles que se dispuseram, né? Porque eu abri para toda a igreja. Os que se dispuseram foram treinados. Então, esse grupo agora vai fazer o que eu fiz com eles. Então, eu já estou dando o meu exemplo, eu já estou reproduzindo. Entendeu? Agora, eles vão reproduzir com outros e assim sucessivamente. Passa, por favor. Começa quando? Começa na semana que vem. Não segunda agora, gente. Semana que vem, porque hoje já é uma semana, começa uma semana. De 23 a 28, nós teremos um encontro por semana, com duração de 50 minutos. Então, não é que vai chegar lá e vai ficar e canta e aquela coisa e vai, e entra a noite adentro, e não é nada disso. É uma visão específica ensinada que as pessoas vão executar, e é algo rápido porque precisa ser objetivo. Não vai te impedir de trabalhar no dia seguinte ou o que quer que seja. Você vai chegar, você vai participar, porque se você quer ganhar alguém, você tem que participar de um encontro, de um grupo, e aí você vai ajudar a evangelizar, tá bom? 50 minutos. E começaremos com três grupos café, 3 grupos pequenos. Um em Framingham, que será na casa do Tony e da Luciana, e 2 em Milford, que será na casa do Julian e da Andréia, e na casa do Eliezer e da Luana. Pastor, por que na casa deles e não na minha casa? Porque foram eles que se dispuseram quando eu convoquei. Eu estou começando com os que se dispuseram. Lembre-se de algo que eu sempre digo: ausentes não fazem história, só faz história quem está presente. Então, eu estou começando com os que estavam presentes, com os que se apresentaram. Eu sempre esqueço daquela televisão lá. Então, nós vamos começar em Framingham, na casa da Luciana e da Cida, na casa da Luciana, liderado pela Luciana e pela Cida, com o apoio do Moisés, que também participou do treinamento. E esse será na quarta-feira. Começará quarta-feira da semana que vem, não essa quarta agora, quarta da semana que vem. E nós teremos na casa do Julian e da Andréia, e os 2 serão, acho que na segunda, é isso? Os 2 serão na segunda-feira, eles estão em lados diferentes da cidade, os 2 grupos serão na segunda-feira, na casa do Julian, da Andréia, do Eliezer e da Luana. Pastor, se eu quiser um grupo na minha casa, um grupo café na minha casa, o que eu tenho que fazer? Você tem que frequentar um. Por quê? Porque grupo café não é um culto. Pastor, misericórdia, é verdade, pastor? Verdade. Grupo café não é um culto, não é o cultinho da igreja acontecendo na sua casa, não. Grupo café é uma estratégia de evangelismo e discipulado. Então tem um modelo específico. Esses irmãos que vão começar esses 3 aí, eles estão comigo há 3 meses, fazendo um treinamento. 3 meses de treinamento, para eles conceberem a visão, entenderem a visão e executarem aquela visão. Tá? Então, para você ter um na sua casa amanhã, você precisa frequentar um grupo café. Você vai frequentar ali durante um período, 2 meses, 3 meses, para você poder conceber a visão. Porque senão, nós vamos abrindo aleatório. Por isso que eu não estou com pressa, vamos começar com 3. Né?
Senão a gente vai abrindo aleatoriamente, daqui a pouco nós temos um monte de cultinho acontecendo, não tem nada de mal, o culto é sempre muito bom, mas não com a estratégia de evangelismo e discipulado que essa visão oferece. Quem está entendendo até agora? Amém ou não, gente? Passa o próximo, por favor. Rapaz, você comeu esses slides? Então está bem resumido mesmo, né? Então, aqui, eu achei que eu tinha colocado os endereços aí, não, né? Você vai receber no final, os líderes aí têm esse folhetinho. Por favor, não vá embora sem levar esse folheto para você poder entender um pouco melhor qual é a estratégia de evangelismo e discipulado da sua igreja. Tá? Isso aqui nós estamos cozinhando isso aqui em fogo baixo há meses. Então não é algo que nós resolvemos e demos um chute e vamos começar. Não, tem meses que nós estamos cozinhando isso aqui em fogo baixo. Esse nome aqui, Grupos Café, não é da minha autoria. Isso aqui eu conheci na Argentina. Eu estive na Argentina uma vez com a Zandra, numa igreja, a Assembleia de Deus, Rei dos Reis, pastor Cláudio Freyson. E quando eu cheguei lá, eu conheci, eles fazem um trabalho de grupos pequenos também, e eu conheci esse nome, Grupos Café, e me encantei com ele. Por quê? A sigla significa Célula de Apoio Familiar e Evangelismo. Célula de Apoio Familiar e Evangelismo. E o nome é sugestivo. Pode ver que mandamos fazer um logozinho, com uma xicrinha, um cafezinho borbulhando e tal. E esse anzol escondido por detrás dessa estratégia é que é o segredo para evangelizar aquelas pessoas mais resistentes. Aquelas pessoas que têm dificuldade de, às vezes, ir a uma igreja, aceitar um convite para participar de um culto e etc. Então, se você tem alguém que você quer ganhar para Jesus, aqui está a chance. Tá? Agora, claro, você teria que se envolver. Você precisa se envolver num grupo pequeno, ver qual é o mais próximo da sua casa. Por enquanto são só 3, mas já teremos 4, 5, 6, eles vão se multiplicando. Mas veja qual é o mais próximo da sua casa e participe. Para você ter uma ideia, nós temos uma família que nos visitou domingo passado e que nos acompanham pela internet. E o pai foi embora para o Brasil, ele foi para o Brasil preparar umas coisas, ele vai voltar, porque ele vai morar aqui, ele está aposentado no Brasil. E a filha mora aqui, casada com um americano. Mora, sabe aonde? Em Wakefield. Fica para lá de Boston, em direção ao nordeste, né, de Boston. Boston, norte, leste. E chama Wakefield. Um pouquinho antes de onde nós morávamos, que é Peabody. Para você ter uma ideia, ela vai sair de lá para frequentar o grupo aqui. Por quê? Porque ela encantou com a visão, ela quer participar, quer aprender a palavra, e ela vai sair de Wakefield uma vez por semana e vai vir participar da palavra. Não veio hoje porque está viajando para Chicago. Então, essa é a sua chance de fazer 3 coisas. Primeiro, ajudar a ganhar almas. Porque no dia do tribunal de Cristo, guess what? O que vai realmente importar no dia do tribunal de Cristo é quantas almas você ganhou para Jesus. É isso que vai importar. Não vai importar quantas vezes você veio na igreja, quanto você deu de dízimo, se você foi muito amigo do pastor, amigo do Billy Graham, nada disso vai importar no dia do tribunal de Cristo. Vai importar o seguinte: quantas pessoas você ganhou para Jesus, ou quantas pessoas você ajudou a ganhar para Jesus. Então, nós estamos dando a você a oportunidade de gerar esse tipo de fruto, número 1. Número 2, você vai ter a oportunidade de participar de um ambiente de comunhão e discipulado. Você vai aprender coisas. Alguém aí tem apostila? Não, né? Provavelmente não, né? Eu ia lembrar de trazer, esqueci. Nós preparamos uma apostila bem bonita, com uma capa bacana, uma apostila muito bonita, com 17 reflexões, muito, muito preciosas, para te ajudar a entender coisas tanto básicas, fundamentais da vida cristã, como algumas coisas mais complexas da vida cristã. Por quê? Porque se você for evangelizar futuramente alguém, você precisa entender essas coisas, não é? E se você perguntar hoje, as pessoas estão dentro das igrejas por aí, às vezes grandes igrejas, perguntar para igrejas aí de 300, 400, 500, 1000 pessoas, quantas pessoas sabem explicar o plano da salvação, que é o básico do básico do básico,
da vida cristã, é o plano da salvação. Numa igreja aí com 500, às vezes 1000 pessoas, você vai encontrar lá 20, 30 pessoas, e olhe lá, que sabe explicar qual o plano de salvação que Deus implementou para salvar o homem dos seus pecados. Para você entender a gravidade da situação, em que ponto nós chegamos, quando a igreja perdeu essência. Tem um pastor chamado Paulo Júnior, ele fala algumas coisas que eu não concordo, mas outras que eu concordo demais. E uma das coisas que ele disse aí num vídeo que está rolando por aí, viralizou, ele dizendo que esta é a pior geração de crentes da história da igreja. Essa geração atual, diz ele, é a pior geração de crentes da história da igreja. Por quê? Crente manhoso, cheio de birra, cheio de vontade, ninguém se submete à autoridade, a Bíblia é relativa, cada um pega na Bíblia o que interessa, coisa que não interessa, a pessoa arruma um jeito de justificar por que não gosta, e por aí vai. Ele diz, é a pior geração de crente da história da igreja, essa geração atual. Agora, é de estranhar? Não, basta ler 2 Timóteo, basta ler a carta de 1 Pedro, e algumas outras coisas que Jesus disse, né? Ele falou, quando o Filho do Homem vier, vai achar ele fé na terra? Já deixando entendido que, com o passar do tempo, a coisa ia realmente piorar. Por isso nós precisamos de um mover de Deus, por isso nós precisamos de um avivamento, amém? E a igreja não será arrebatada sem que antes haja um avivamento. Não vai ser arrebatada sem que antes haja um avivamento. Você pode dar glória a Deus? Que já começou, na verdade, porque cada lugar está vivendo um pace diferente, mas Deus está fazendo coisas em várias igrejas nesta nação e fora desta nação, que é uma coisa impressionante. Hoje eu vi um testemunho de um casal, pode ficar tranquilo que eu só prego se der tempo, eu preciso compartilhar com você algumas coisas. Então não vou te segurar aqui além de 11h30 não. Veja bem, hoje eu ouvi o testemunho de um casal da Austrália. Eles estiveram num programa de televisão chamado It's Supernatural, com Sid Roth, um cara muito conhecido, muito respeitado no país. Ele é um judeu, pastor e repórter, tem formação nessa área. E ele tem esse programa onde ele entrevista casos sobrenaturais. E ele chamou esse casal lá, eles foram hoje dar a entrevista. Olha que coisa impressionante está acontecendo na Austrália. A gente só ouve falar em Hillsongs, né? Hillsongs, porque é uma igreja que tem lá 20 e poucos mil membros, tá? Mas agora, há pouco tempo atrás, por exemplo, o pastor da Hillsong emitiu uma nota dizendo ser favorável ao casamento homossexual, que chocou a comunidade evangélica no mundo inteiro. Brian Houston, uma igreja grande, cresceu, prosperou, abençoada, encheu a terra de louvor e adoração, e agora ele me sai com uma dessa. O que significa? Significa que Deus falou conosco aqui um tempo atrás, em algumas das mensagens proféticas que nós tivemos aqui, há um tempo atrás Deus falou conosco sobre uma reviravolta que Ele causaria na igreja. Ele tiraria muitos líderes de cena e levantaria pessoas anônimas. Esse casal, que era um casal normal, crentes, mas assim, normal, de frequentar a igreja, normal, não tinha nada de especial com eles, tá? Poderia ser qualquer casal de nós aqui, normais, mas um casal sincero, temente a Deus, coração incendiado pelo Senhor, fiel, aquele casal fiel. E aí um belo dia eles estão dormindo normalmente, como eles faziam toda noite, e aí eles acordaram com uma sacudidela na cama. Blum, a cama deu uma sacudida, e eles acordaram assim assustados. Quando eles acordaram, tinha um anjo, segundo eles, de mais ou menos 4 metros de altura, em pé em cima da cama deles. E eles acordaram assustados. Os dois viram aquele anjo imenso, irradiando luz no quarto inteiro. E aí aquele anjo virou para eles e falou assim: o Senhor mandou dizer para vocês, o Senhor me mandou aqui dizer para vocês, que Ele vai usar vocês para um avivamento nesta nação, para vocês procurarem o seu pastor e pedirem a ele a bênção e começar um ministério, porque esse ministério vai crescer muito e muitas vidas serão curadas e transformadas através da vida de vocês. Casal comum.
Aí eles ficaram assim e tal, sem graça, falar isso para o nosso pastor, né? Pastor nenhum gosta de perder gente, né? Mas quando é Deus, né? Isso é que é o lindo, né? Quando não é Deus, dá confusão, dá uma zebra. Quando é Deus, é Deus. Eles procuraram o pastor, e o pastor falou: eu já estava com um sentimento mesmo de que Deus ia usar vocês para alguma coisa. Então, se Deus falou, Deus abençoe vocês. Aí começaram um ministério lá. Começaram com uma família, 2 famílias, um ministério. Resultado, já estão com milhares de pessoas ao longo dos anos, e um grande avivamento, não só de mover, de ebulição do Espírito, mas de cura, libertação das drogas, curas milagrosas estão acontecendo de uma forma extraordinária. Um casal que há poucos anos atrás era um casal normal na igreja, como qualquer um de nós aqui somos. Você está entendendo? O que Deus está fazendo? Deus está começando a levantar pessoas para descobrir o seu talento. Eu te falei que se envolver naquilo ali significavam 3 coisas. Primeiro, ganhar almas. Número 2, ser edificado. Número 3, descobrir o seu talento. Nem todo mundo sabe o talento que tem no reino de Deus, nem todo mundo sabe. Os irmãos que nós treinamos aqui, que fizeram aí reuniões pilotos, eles ficaram impressionados com a capacidade que eles têm de fazer a coisa acontecer. E no começo, estava todo mundo com medo: eu não sei, será? Meu Deus! E todo mundo preocupado, nervoso. Aí começamos a fazer, treinar o grupo. Daí a pouco, se vocês virem aí a reunião que o Eliezer e a Luana, a Luciana e a Cida, você vê a Cida com aquela carinha ali, ó, né? Carinha de rica, né? Cida tem cara de rica. Você vê a Cida com aquela carinha de mineira ali, precisa ver a reunião piloto que ela e a Luciana dirigiram. Eu estava presente, eu não fiz nada, eu fiquei calado o tempo todo, só dava uma pitadinha de vez em quando. Elas dirigiram a reunião. O Julian e a Andréia dirigiram agora há pouco tempo atrás uma reunião. Vocês precisavam ver, impressionante como que os talentos estão aí. Agora, se nós ficarmos só de culto em culto, Deus pode fazer o que quiser aqui, irmãos. Pá, explodir uma coisa aqui gloriosa, começar a lotar esse lugar aqui. E a gente viver só de culto domingo. O que vai acontecer? Ok, vai ter uma ebulição, vai ter uma coisa maravilhosa, vamos ganhar almas para Jesus, mas e você? E os seus talentos? E os seus dons? Entendeu? Como que você vai se apresentar a Deus, ao Senhor, no dia do tribunal de Cristo, com aquela parábola dos talentos, né? A um deu 1 talento, deu 2 talentos, 5 e 10. O que ganhou 10 multiplicou, o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, e o que ganhou 1 falou: só tenho 1, vou enterrar. Enterrou lá o talentinho dele. Quando veio o Senhor, falou: ok, prestação de contas. Você, quanto você ganhou? Ganhei 10, Senhor. Está aqui 20, ok. Você, ganhei 5, Senhor. Está aqui 10. Você, ganhei 2, Senhor. Aqui 4. Ok, você, eu ganhei só 1, Senhor. Eu enterrei ele. Lembra dessa parábola? Aí o texto diz que aquele rapaz foi pego pelo seu senhor e entregue aos verdugos. Olha que coisa triste. Para ser castigado. Por quê? Porque o Senhor dele diz: você é mau, você não é um bom servo, porque eu dei para você um talento. Por que você não multiplicou? O texto diz: por que você não botou no banco para render juros? A linguagem de Deus é uma linguagem de business. A linguagem de Deus é mais ou menos o seguinte: eu criei você do nada, você não existia, eu criei você, te dei inteligência, te dei consciência, te dei habilidade de falar, de pensar, raciocinar, te dei família, te dei trabalho, te dei tudo. Agora, cadê o meu lucro? Cadê o meu lucro? Essa parábola mostra isso. Depois você lê com cuidado, depois acha para mim aí onde é que está essa parábola aí dos talentos. E aí você vai ver que a linguagem ali é de business. Por que você não colocou o meu dinheiro no banco? Diz o texto. Para render. Aí o cara é castigado. Por quê? Porque cometeu um grande pecado, porque prostituiu, porque vendeu drogas? Não, porque não usou o talento que tinha. Olha que coisa séria. Estão entendendo? Então, o mecanismo de Deus é esse, a igreja nasceu para isso,
para dar a todo mundo a oportunidade de usar o seu talento. Talvez o talento de um é para dirigir a reunião e fazer aquilo acontecer. Talvez o seu talento é levar a gente para o encontro. Você só vai descobrir se você tentar. Olha aqui, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Quer dizer, não tem 10, né? 5, 2 e 1. E cada um segundo a sua capacidade. Quer dizer, você não pode nem reclamar. Né? Ah, mas o Senhor me deu algo que eu não dou conta de fazer. Não, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, cara de pau, né? Cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, não tinha cofre, vamos fazer um buraco. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Olha só, para você ver se o negócio não é business. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Jesus, volta esse versículo. Olha isso, e o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Achar que você vai negligenciar o pouquinho que você tem e Deus vai te dar muito amanhã, se iluda não. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Aí começa a balelinha, né? Achando que pode levar Deus no bico. Que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Diga comigo: o talento que eu tenho é de Deus. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Escute isto. Olha aqui. O que ganhou umzinho, foi lá, preguiçosão, molenga, foi lá e enterrou o talento. Ah, não vai fazer diferença, enterrou aquilo lá. Quer dizer, ele não gastou, ele não desperdiçou, ele escondeu. Quando veio o Senhor, falou assim: eu conheço a sua fama, que o senhor não é fácil de lidar, o senhor é um homem difícil, e tal. O negócio é o seguinte: eu não consegui não, então está aqui o teu talento. Está aqui o teu talento. Achando que devolvendo o talento para o Senhor, está resolvido o problema. Mas diga comigo assim: o Senhor é business person. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Sabe quem são os banqueiros? Sabe quem são os banqueiros? São os pastores, são os líderes, são aquelas pessoas que Deus levanta com o conhecimento daquele business mais do que você, para te ajudar a render a juros o teu talento.
Esses irmãos que deram o primeiro passo para implantar os grupos, muitos deles vieram inseguros. Eu não sei, talvez um ali tenha um talento, outro tem 5, eu não sei, mas vieram meio inseguro, mas vieram ao banqueiro. Ó, pastor, eu não sei, eu estou aqui, eu não sei se eu dou conta, mas eu estou aqui. Trouxeram o talentinho deles para o banqueiro. Olha o que Jesus está falando, gente. Você tem noção de que Jesus está contando essa parábola, portanto isso é sério? Sim ou não? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tipo assim, com o seu lucro você faça o que você quiser, agora eu quero o meu. Cadê o meu? Tirai-lhe, pois, o talento, tira dele, e dai-o ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil. Você pode levantar a sua mão e dizer comigo: Senhor, me guarde de ser inútil. Só que você tem que entender essa inutilidade pelo contexto da parábola. Contexto. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Dá para imaginar que negligenciar o talento é razão suficiente para o camarada ir parar no inferno? Dá para pensar numa coisa dessa? A pessoa passa a vida inteira negligenciando o talento dela. E isso significa, pastor, mas a salvação não é pela graça em Cristo? É verdade. Mas o que acontece quando você diz estar salvo, diz que é salvo, mas não faz o que Jesus disse? O que Jesus falou? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Então basicamente ele está dizendo o quê? Está dizendo assim: não adianta você me encher de elogio, falar coisas bonitas e tal, dizer as coisas certas, mas não fazer o que eu mando. Em outras palavras, o que importa é que você faça o que eu mando. Essa é a intenção de Jesus. Digam graças a Deus. Então, esse projeto, ele dá a você 3 oportunidades. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Número 2, a oportunidade de comunhão e de ser edificado. Número 3, descobrir o seu talento e usá-lo. Por isso que a parábola dá 3 instâncias: 5 que viram 10, 2 que viram 4 e 1 que não vira nada. Porque a tendência é essa, é quando nós achamos que temos pouco. Qual é o seu? Não, meu talento é o seguinte: eu canto demais, eu prego muito, eu toco 8 instrumentos. Tem gente que está na galeria dos 5 talentos que viram 10. Aí o outro fala assim: eu sei lá, talvez eu tenha 1, eu só sei, a única coisa que eu sei é convidar gente para ir na igreja. Eu só sei convidar para ir num encontro, numa coisa assim. Eu só um talentinho. Isso não vai fazer diferença não, eu vou enterrar. Diga comigo assim: perigo. Quando você enterra o que tem. Aí o que acontece? No dia do tribunal de Cristo, porque aquele dia ali é o tribunal de Cristo, que a Bíblia diz, que Paulo diz que no dia do tribunal de Cristo, as pessoas chegarão com ouro, prata, madeira, feno e palha. 5 tipos de obras. O ouro e a prata vão ser purificados e vão virar galardão. A madeira, o feno e a palha vão se consumir. Quando o fogo do Espírito passar naquelas obras, não tem nada lá para brilhar. Vai consumir com a madeira, com o feno e com a palha. Estão entendendo? Eu mandei, acho que ontem ou anteontem, um vídeo no grupo da igreja. Eu sei que poucos têm tempo de olhar, nem todo mundo olha, mas eu mandei lá um vídeo sobre a Paul Washer, um pregador americano, pregando no Brasil.
e ele falando sobre as prioridades dos cristãos, as prioridades da igreja, falando sobre que o Benihim agora há 2 semanas atrás veio a público e disse que reconhece que errou pregando a teologia da prosperidade. E, finalmente, né, veio a público dizer, não, eu reconheço que eu errei e tal, e pediu perdão, fez um concerto em público e tal, e aí é o que se comenta por aí nas rodinhas por aí. E aí o Paul Washer estava falando sobre isso, sobre o perigo desta teologia da prosperidade, onde se mede a bênção do indivíduo pela quantidade de coisas que ele tem. Qual é o carro que você tem? Eu tenho um Chevetinho 68. Qual é o carro que você tem? Eu tenho uma BMW 2048. Muito abençoado esse rapaz, muito abençoado. Você mora onde? Eu alugo uma taperazinha ali. Você mora onde? Eu moro lá no topo do Prudential. Muito abençoado, hein? Muito abençoada. Então, essa mentalidade de que a bênção do indivíduo é medida pela quantidade de coisas que ele tem, e eu preguei aqui uma série sobre bênção, alguém lembra disso? Eu preguei uma série sobre isso. Deus tem prazer em nos dar coisas? Tem, mas o prazer dele em nos dar é quando ele percebe que o nosso coração não está nas coisas. Uma revelação aí para o seu Facebook, ó. O prazer de Deus de nos dar coisas é quando ele percebe que o nosso coração não vai estar naquelas coisas. Ou seja, eu vou te dar um Isaac, você quer tanto Isaac? Vou te dar, mas aí Deus vem e testa. Escuta, me devolve esse Isaac que eu te dei. Você devolve para mim? Você sacrifica ele ali no altar? Aí só o fato de Abraão ir e fazer se tornou o pai da fé. O pai da fé, por quê? Ele provou para Deus com atitudes que o coração dele não estava naquilo que ele tanto quis e que Deus deu. Dali para frente, o que Deus não daria para Abraão? Deus deu para ele riqueza, foi um dos homens mais ricos da terra. A Bíblia diz que ele se tornou um dos homens mais ricos da terra. Deixou para os herdeiros, para os filhos, terras, deixou animais. Isaac já nasceu rico. Jacó, herdeiro do pai, apesar daquela confusão lá com o irmão, teve que fugir, mas quando voltou, tinha terras, tinha posse, tinha tudo, porque Abraão foi muito rico. Mas Deus só deu quando Deus percebeu que poderia dar, que o coração dele não estaria naquelas coisas. Que Deus poderia pedir à vontade, ei, me dá seu carro. Uma vez a gente tinha um carro, agora eu não lembro se era o Osmobil ou se era... Nós tínhamos um carro e Deus falou ao nosso coração claramente para dar aquele carro para uma pessoa. Mas eu não tinha outro, eu tinha aquele. E Deus falou, dê esse carro para fulano. Guess what? Fui lá e dei o carro para fulano. Dei o carro. E fiquei de favor, andando de carona aqui e acolá, usava o carro de uns irmãos da igreja, até um certo tempo, até Deus abriu a porta e me deu um carro muito melhor, logicamente, porque Deus é sempre fiel. Mas Deus gosta de nos testar nessas coisas. Aí o Paul Washer estava falando disso, mostrando o seguinte, falei, gente, a prioridade do povo de Deus hoje é outra. Então, hoje em dia, passar por lutas financeiras significa estar com algum tipo de pecado oculto, algum problema, alguma coisa, está debaixo de maldição. Porque nós passamos a medir essas coisas por isso, e não é assim. Amém? Deus tem fases na nossa vida que nós precisamos passar. Fases. Nós precisamos passar por certas fases na vida. Quer um cara como Jó, que era abençoado, o próprio Deus diz, está ali um homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal, e aí no capítulo seguinte perde tudo. E Deus disse que ele era fiel, temente, se desviava do mal, e no capítulo seguinte ele perdeu tudo que tinha. Entendeu? Você quer um indivíduo mais fiel do que Jesus, que disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Bom mestre, bom mestre. Bom é o Pai que está no céu. Você está querendo o que comigo? Em outras palavras, não vem com interesse não, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vivia viajando de aldeia em aldeia, dormia debaixo de uma árvore, dormia na casa de alguém, dormia numa choupana. O Filho do Homem. Quem está entendendo? O culto tomou um outro rumo hoje, mas o Espírito Santo é dono do culto, amém?
E hoje eu vou fazer uma coisa que Deus me mostrou nessa madrugada, que eu não sabia necessariamente como cumprir isso. Eu vou compartilhar com vocês depois, e a gente vai terminar fazendo isso. E esse convite aqui é o convite que você vai usar para convidar a pessoa. Quando você estiver conectado a um grupo, nós não vamos dar nada para você levar para casa, botar na gaveta ou jogar na lata do lixo, porque essas coisas custam dinheiro. By the way, o seu dinheiro, dos seus dízimos, das suas ofertas. Então nós não vamos dar nada para ninguém, levar para casa e destruir. Quando você se envolver num grupo pequeno, você vai receber convites, você vai receber todo o treinamento que você precisa para você poder ajudar a ganhar almas e futuramente reproduzir aquele grupo na sua casa, tá? Então aqui está um convitezinho que você vai poder convidar. Atrás coloca o endereço, local e horário, e na frente um convitezinho bem bacana com o logozinho do Grupo Café, tá bom? Amém ou não? Amém. Eu quero mostrar para você uma coisa, duas coisas. Você sabe que igreja tem esses cultos domésticos, né? Esses cultos onde a gente tem que parar e fazer um feijão com arroz, sentar e comer, né? Sim ou não? E hoje está parecendo que é isso. Eu trouxe a mensagem pronta. Eu ia falar hoje sobre reposicionamento requer postura de governo. É uma mensagem que está no meu coração. Eu vou pregá-la domingo que vem, então. Mas duas coisas aconteceram. Uma nessa madrugada, uma visão que Deus me deu, que eu vou compartilhar daqui a pouco. E outra coisa, o início dos grupos café, que começam na semana que vem, e que eu precisava atualizar a igreja, atualizar você a respeito desse trabalho, para que você saiba do que está acontecendo e possa se envolver e participar. Dessa forma, você não perderá a oportunidade, né, de colocar os seus talentos para fora e ser usado por Deus poderosamente. Eu digo nesta noite que você vai se surpreender com o quanto Deus vai te usar para ganhar almas para Jesus. Amém? Na virada de ano, pouco antes da virada de ano, eu me tranquei aqui na igreja 3 dias seguidos e fiquei em oração aqui na casa do Senhor, 3 dias pedindo a Deus uma palavra para a virada de ano, e Deus fez muito mais do que isso. Deus me deu a palavra que eu preguei na virada de ano, e Deus me deu uma visão para o ano inteiro. Aquela visão que Deus me deu para o ano inteiro moldou a minha postura, o meu comportamento. Eu passei um ano em função daquilo que Deus me mostrou naquela virada de ano. Eu passei a trabalhar em função daquilo, para colocar aquilo para funcionar. Que começa assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha bem, canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América é igrejas desconhecidas, pastores que até ontem ninguém sabia quem eram, que começaram a ser levantados por Deus, igrejas onde coisas fenomenais estão acontecendo. Eu contei essa da Austrália. Tem uma igreja no norte da Geórgia, que o pastor, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele era batista tradicional, foi batizado com o Espírito Santo. A convenção expulsou ele da igreja, né? Ele saiu da igreja e o Senhor mandou ele começar um novo ministério. Ele foi para essa região que ele está agora e abriu uma igreja, começou uma igreja nova, cheio, apaixonado pelo Senhor, e agora com a nova experiência do batismo com o Espírito Santo, e começou essa igreja. E ficou ali alguns anos esperando no Senhor, pelejando com um grupo pequeno, igual nós estamos aqui, mas orando, clamando, crendo em Deus, esperando em Deus e tal. Um dia, ele estava dentro do templo, sozinho, com a luz apagada de noite, orando no templo. E aí, quando ele está orando, que ele foi passando, o batistério ficava assim, né? Fica assim. É como se essa parte aqui fosse o nosso batistério, né? Uma parede aqui e o batistério aqui. E aí ele está orando, dando volta pela igreja, como eu já fiz muitas vezes aqui, e quando ele foi passando em frente ao batistério, o Senhor abriu a visão dele, e ele viu, o batistério estava vazio, por sinal, e ele viu
com os olhos abertos, ele viu o batistério cheio de água e por cima da água uma chama constante, queimando. Ele viu aquilo na visão com os olhos abertos. E ele olhou, passou a mão no olho, foi lá perto, olhou e ele via a água no batistério e ele via um fogo queimando por cima da água. E Deus não falou nada, ele teve essa visão, Deus não falou absolutamente nada com ele. Ele foi embora para casa orando em cima daquilo e tal, e aí o Espírito Santo falou com ele: eu estou dando algo para a sua igreja inédito, que eu nunca dei para ninguém. E o Senhor falou para ele assim: todos que passarem por esse batistério serão curados, restaurados ou renovados. E essa igreja, que era uma igrejinha pequena, hoje é uma das maiores igrejas do norte da Geórgia. Ele foi num programa de televisão um pouco tempo atrás com mais ou menos umas 3 ou 4 pastas como essas aqui, de documentos médicos, de relatórios, de curas, de libertações, de todos os tipos que você puder imaginar. Cânceres de todos os tipos, tumores diversos, problemas de pele, de tudo que você puder imaginar. Ele vem documentando tudo desde o primeiro dia até agora. Ele tem pilhas de documentos, de raio-x, com tudo documentado. Todas as pessoas que entram dentro daquele batistério são ou curados, ou restaurados, ou libertos de alguma coisa. Isso está acontecendo, não tem muito tempo, e a igreja explodiu de crescer de uma forma extraordinária. Um grande avivamento está acontecendo lá. No mesmo estado da Geórgia, do lado sudoeste da Geórgia, tem uma outra igreja, que também é uma igreja, essa era uma igreja mais estável, mais antiga, mas não muito grande, com um templo um pouco maior do que esse aqui, mas com pouca gente. E aí de repente a Bíblia de um diácono da igreja, não foi nem do pastor, de um diácono da igreja, a Bíblia desse diácono começou a merejar óleo. E no começo ele achou que foi o neto dele, chegou em casa para a mulher e falou assim: você deixou a minha Bíblia na mão do fulano, que é o neto? Não, ninguém tocou na sua Bíblia. Ele achava que era o neto que tinha mexido na Bíblia e tinha sujado a Bíblia. Mas aquilo foi aumentando. Acredite se quiser, precisa ser crente para crer no que eu vou dizer. A Bíblia dele, em 2 anos e meio, já merejou 200 galões de óleo. E Deus mandou distribuir esse óleo, dar esse óleo para o povo. E todo mundo que é ungido com esse óleo, curado, restaurado, liberto. A igreja explodiu, cresceu, milagres de todos os tipos. E ele também vem catalogando. Ele começou a catalogar não há muito tempo como o outro, mas catálogo de coisas, de milagres, curas e libertações, todas testificadas. Porque eu preguei aqui um tempo atrás, escute bem, irmãos, escute bem. Eu preguei aqui não tem muito tempo, que o plano de Deus é: como não existe vida sem política, a sociedade não vive sem um sistema organizado social, governo, político. O que acontece? Toda vez que Deus planeja se mover num lugar, Ele começa a trabalhar pelo meio político, porque o meio político é que tem o poder de desfazer iniquidades. Pecado, basta confessar. Ora, confessa, pecado se perdoa sim. Mas iniquidade é diferente, porque iniquidade é o pecado legalizado. Então tem a Mariazinha aqui que fez um aborto, pede perdão, está perdoada. Deus perdoa, restaura. Mas aí vem o prefeito da cidade, legaliza o aborto da Mariazinha. Passa uma lei legalizando que agora pode fazer aborto. Então essa lei, só uma outra autoridade pode desfazer. Essa lei é iniquidade. Então a iniquidade é quando o pecado é legalizado. Quando o pecado é socialmente legalizado, ele se torna iniquidade. Então toda vez que Deus vai se mover, o que Ele faz? Ele levanta um governo que tenha temor dele. Não precisa ser um profundo servo que fale em línguas, não, basta ser alguém que tenha temor de Deus, que tenha consideração pelos princípios de Deus. Muitas vezes são até idólatras, como o caso de Nabucodonosor, que era um idólatra, mas Deus levantou Nabucodonosor para cumprir com o propósito dele, tanto que no final se converteu.
Ciro, imperador da Pérsia, era um idólatra, pagão, mas um homem que tinha temor no coração. Então Deus levantou ele, profetizado 150 anos antes por Isaías. Deus levantou Ciro para cumprir com o seu propósito. Estão entendendo? Que é o que eu creio que está acontecendo nos Estados Unidos da América, o que está acontecendo hoje no Brasil, é o que está acontecendo na Grécia, é o que está acontecendo em outros lugares, na Inglaterra agora, em outros lugares. Deus está levantando uma nova liderança política com uma visão diferente, principalmente da visão dominante, que é a visão de esquerda. Pró-casamento gay, pró-drogas, pró-aborto, pró-isso, pró-aquilo, ou seja, tudo aquilo que é contra os princípios de Deus e que quando aquilo vira lei se torna iniquidade. E a Bíblia diz que a iniquidade tem o poder de tornar o céu de bronze. Você já pensou de você estar num lugar? Eu estive na Holanda e eu vi isso com os meus olhos. Você estar num lugar onde você grita, esperneia, fala, parece que ninguém te ouve. Parece que Deus não existe lá na Holanda. É um lugar onde a iniquidade chegou a um nível tal que o céu está de bronze. E as pessoas clamam, gritam, falam. Ora, eu estive lá num congresso, um congresso de pastores, 12 mil pastores. Mas foi o evento mais pesado que eu já estive na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que a iniquidade tem o poder de fechar os céus. Os céus se tornam de ferro ou de bronze. E aí não adianta, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. No dia vai lá na urna, elege o caboclo que vai fazer outra lei para piorar a situação. Estão entendendo? E o povo de Deus está meio desorientado, está assim. Clama, pede, Senhor, tem misericórdia, nós não aguentamos mais sofrer, Senhor. Aí vai lá e elege o camarada que é pró-homossexualismo. Vai lá e elege o outro que vai piorar a situação do aborto na nação. O povo está desorientado a esse ponto. Mas aí a Bíblia diz algo, coloca aí, 2 Crônicas 7,14. Por favor. Aí a Bíblia diz algo que nos dá uma profunda esperança. Uma profunda esperança. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, agora olha bem, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus maus feitos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas você percebe que, além de orar e humilhar, precisa reverter os atos, precisa reverter o caminho. Próximo, 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas só depois que os caminhos são revertidos. Reverter os caminhos, agora os meus ouvidos estão abertos para as orações que se fizerem neste lugar. Não adianta eu continuar fazendo as mesmas coisas, orando, jejuando e clamando. Não adianta. O céu fica de bronze. E assim hoje, como estava a Holanda, hoje está a França, está a Alemanha. E o diabo tentou fazer isso aqui com os 2 mandatos do Barack Obama, tentou fazer isso nos Estados Unidos. O que ele não contava é que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E Deus levantou um presidente que está favorecendo a igreja. Reinstituiu o dia nacional de oração na nação, cancelou leis e ordens presidenciais que eram contra a igreja e contra Israel, mudou a embaixada para Jerusalém. Tem alguém me ouvindo aqui? Por que Deus mudou o sistema de governo? Porque Ele tem um plano de derramar do seu Espírito, mas para que Ele faça isso, as iniquidades têm que ser revertidas. Nós precisamos nos voltar dos nossos maus caminhos.
para que o plano de Deus se cumpra de uma forma sem empecilhos, sem barreiras, e o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Quem está presente aqui nesta noite? Por isso diz aqui: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Ou seja, Deus está pegando os estéreis agora, porque os férteis que ele abençoou, que ele deu muito, que ele prosperou, abusaram da bênção. Quantos abusaram da bênção? Quantos abusaram do favor de Deus, porque a igreja cresceu demais, porque enriqueceu muito, e abusaram do favor de Deus? E o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias? Ele falou comigo na virada de ano, ele falou: eu vou pegar os estéreis, e os filhos da estéril serão mais do que da casada. Eu vou prosperar os anônimos, os desconhecidos, muito mais do que outros, porque eu dei demais para alguns, e eles não valorizaram o que eu dei. Oh, e aí depois que ele diz isso, ele diz: amplia o lugar da tua tenda, e as colunas e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não me impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E o verso 3 diz assim: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha isso, irmãos. Há uma unção de Deus vindo e capaz de restaurar cidades assoladas. Cidades assoladas. Você sabe o que Deus nos colocou aqui? Hoje estamos aqui, talvez amanhã não sabemos onde que Ele vai nos levar, que nós queremos amanhã ter o nosso próprio local, pode ser esse, pode ser outro, eu não sei. Mas Deus nos colocou aqui. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa cidade. Olha que coisa louca, irmãos. Fui fazer uma pesquisa dessa cidade. Essa cidade não existia, ela era um campo de depósito de lixo químico. Olha bem, vocês não sabem, mas aqui no basement da igreja, lá embaixo, tem um local lá onde tem um medidor plantado no chão, e uma vez por ano tem um órgão do Estado que tem que vir aqui checar, para ver o grau de contaminação, porque isso aqui era um grande campo de depósito de lixo químico. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: eu estou levantando uma geração que eles vão ser capazes de restaurar cidades assoladas. Cidades assoladas. Agora, não pode ser ninguém apressado, não pode ser gente que não consiga esperar em Deus. Esperar em Deus e fazer o trabalho da formiguinha, que é o trabalho dos grupos café, aquele trabalho de formiguinha, um de cada vez, uma pessoa de cada vez, evangelizando um por um, levando uma palavra, uma mensagem para cada pessoa que estiver ao nosso alcance. Tem alguém me ouvindo? Usando do seu talento, entendendo. Olha bem, quanta coisa que Deus tem nos falado aqui esse tempo todo. Quanta coisa, irmãos. Domingo passado mesmo, aquela palavra mexeu tanto comigo, porque, pastor, mas você foi o pregador. Sim, mas eu não sou o dono da palavra, ela não é minha, eu recebo ela também. Eu recebo também. E aí, o que Deus falou comigo, mostrando aquele texto, ou seja, Ele reposiciona você, mas reposicionamento requer que você ressignifique a situação, que você tenha a capacidade de dar um novo significado para a situação na qual você está. E domingo que vem eu vou falar sobre isso. Reposicionamento requer uma postura de governo. Olhem para mim aqui, não adianta você se encontrar numa situação e começar a lamuriar, reclamar e tal, e chorar, tadinho de você mesmo, porque isso não deu certo, porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo, porque aquele plano não foi, ficar lamuriando, não adianta. E quer que eu te diga uma coisa? Deus viu isso a história inteira, isso não quebranta o coração de Deus, não quebranta.
porque Deus nos deu ferramentas. Você pode levantar a sua mão comigo? Levante a sua mão comigo assim e diga assim: Deus me deu as ferramentas certas para exercer domínio sobre qualquer circunstância. Deus quer que você governe. Domingo que vem vai ser sobre isso, que nós já estou já cantando para você a pedra, para você não sofrer a tentação dos outros aqui e ficar em casa. Porque Deus está te dando chaves nessas mensagens sobre reposicionamento. São chaves que Deus está nos dando. Porque Deus tem um plano, amém, irmãos? Você pode se colocar de pé nesta noite. Escute bem, pode bem baixinho mesmo. Escutem aqui. Eu vou pedir os irmãos que estão do Léo para trás. Eu preciso que vocês venham para frente aqui. Pula um banco você e você, os outros todos na frente deles. Vem para cá que eu preciso contar algo para vocês. Rápido, gente, por favor. Por favor. Todo mundo, para cá. E vocês dois aí, vem cá, vocês passam para frente aqui da Priscila e do Leandro, por favor. Eu preciso que vocês enchem esse vazio aqui. Não adianta vocês tentarem ficar lá atrás, que eu vou chamar vocês para frente. Enche esse vazio aqui para mim, ó, por favor. Isso, enche para mim esse vazio que está aqui, ó. Tá bom? Não pode deixar ele aqui, ele não está atrapalhando não, tá não. Chega para cá vocês, ó. Ótimo. Para cá um pouquinho vocês. Escute bem. Pode abaixar mais um pouquinho. Essa madrugada eu estava orando às 2 da manhã e Deus me deu uma visão. Não sei quem já viu aqui, vê se você acha aí na internet para mim um fogareiro de ferreiro. Coloca no Google, vê se você acha. Se achar, por favor, projeta para mim aqui. Escute bem, não sei quem já viu como que os ferreiros trabalhavam antigamente. É um forno acho que de barro, e ali eles põem brasa ali dentro e tem um negócio que bombeia ar. E aí o ferreiro enfia lá o ferro que ele quer trabalhar e ali fica numa temperatura altíssima até o ferro ficar incandescente, e o ferreiro então bate no ferro incandescente para dar o formato da ferramenta que ele quer. Quem está entendendo? Nesta madrugada eu tive uma visão e eu vi um forno daquele de ferreiro. Eu estava orando pela igreja e aí o Senhor me deu, olha lá está. Ali ele coloca o ferro até ficar incandescente, bate. O que acontece? Aquele fogo lá, ele não se sustém sozinho. Ele precisa de ar. Então antigamente, hoje em dia é tudo industrializado, é tudo, né, tudo ventiladores especiais e tal. Naquela época eram uns sifões, né, umas sanfonas que bombeavam ar para dentro daquilo ali. Muito bem, na visão, o Senhor abriu a minha visão e eu vi um forno parecido com aquele ali. Só que no que eu vi, a abertura era por cima, era um buraco em cima, e por baixo tinha uma abertura onde era supostamente o lugar para entrar o ar. Aí escute bem, quando eu vi aquilo e eu olhei assim por cima no forno, as brasas estavam quase apagadas, tinham resquícios de brasas acesas, muita cinza, muita coisa, tinha coisas caídas do meio, e não estava bonita, a cena não era bonita.
E aí eu olhei assim naquela visão, aquele monte de cinza, eu via que tinha sinais de umas brasazinhas quase que acesas, mas a maioria já apagando ou apagadas. E aí quando eu estou olhando aquilo ali, ó, daquele jeito lá, ó, exatamente aquilo lá, ó. E aí quando eu estou olhando assim, o Senhor virou para mim e falou assim: sopra nas brasas. Sopra nas brasas. Aí eu abaixei assim, tinha um buraquinho aqui, eu abracei e fiz assim, ó, na visão. Quando eu soprei naquele buraco, subiu uma cinza enorme, aquela cinza subiu, dissipou e saiu, foi embora. E aí o Senhor falou comigo: sopra de novo. E eu fui. E aí quando eu olhei por cima assim, as brasas estavam todas fumegando. As brasas acenderam, estavam fumegando. E aí eu falei com a Zandra. Eu falei: meu amor, eu tive uma visão hoje, eu acho que o Senhor quer que eu sopre sobre a igreja. Pode ser simbólico, pode. Por isso que eu chamei vocês para frente, nós vamos ficar lá no último banco. Talvez seja simbólico, talvez seja simbólico. Talvez eu vá entender o desdobramento dessa visão um pouco mais amanhã, pode ser que sim. Mas por hoje é o que eu vou fazer. Eu vou simbolicamente, vocês são as brasas. Eu vou soprar sobre vocês nesta noite. E pela fé, pelo poder desse simbolismo, eu declaro que Deus vai colocar uma chama nova na sua vida. Deus vai colocar uma chama nova na sua vida. Seus talentos vão brotar. Deus vai fazer brotar uma paixão no seu coração que talvez você não tenha tido por anos. Uma fome nova, um desejo novo por Deus, uma paixão pelo Senhor, que é o que está faltando hoje na igreja de Cristo. Porque Deus, o Senhor tem falado comigo claramente muitas vezes, que o que Ele quer fazer é grande, é impactante, não é nada repetido. Deus não vai repetir nada que Ele fez ontem, Ele vai fazer algo novo. É algo novo que Deus vai fazer. E Ele vai usar as brasas que estão hoje dentro desta urna. As brasas que estão no forno, hoje são as brasas que Ele vai usar. E você é esta brasa. Você é esta brasa. Oh, meu Deus, meu Deus. Jesus. Vem cá vocês dois. Vem cá, André, vem cá rapidinho. André, você. Fica você do lado de cá. Fica de frente para mim aqui, vocês. Vem cá, fica de frente para mim. O Senhor te diz nesta noite que
que se você fizer um pacto com Ele nesta noite, se você se propuser hoje a buscar a Deus, pode levantar a cabeça um pouco. Se você dispor no seu coração hoje a buscar a Deus, com jejum e oração e leitura da palavra, gastar tempo em lugares quietos na presença de Deus, Deus vai revelar para você qual é o seu propósito. Ele colocou em você talentos, alguns talentos que Ele não deu a outras pessoas. Ele deu a você porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito. E Ele diz que Ele não está disposto a esperar mais. E Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Mas você precisa separar tempo, buscar a Deus e se colocar na presença dEle, orar, adorar e esperar em silêncio por um tempo. Faça isso por um tempo e Deus vai se revelar a você, porque Ele está dizendo que Ele não quer esperar mais. O seu tempo chegou e Ele não vai esperar. E Ele vai te dar sinais muito claros do que Ele está falando contigo nesta noite. Deus me deu uma visão com vocês nesta madrugada, que eu entendi aqui no culto hoje. Olhem para mim aqui, vocês dois. Deus vai pedir algo a vocês que Ele nunca pediu. Ele vai fazer um teste com vocês que Ele ainda não fez. É se vocês passarem. Se vocês passarem esse teste, Ele vai colocar vocês num nível que vocês nunca imaginaram. Eu vi famílias, olha bem, eu vi essa madrugada, eu vi famílias inteiras trabalhando para vocês. Muitas famílias. E Deus falou comigo assim: eu tenho um plano na vida deles, eu tenho um nível para eles que eles não sonham, não imaginam. Nem no melhor plano que vocês fizeram, vocês imaginam. Mas vocês precisam ficar atentos, porque Ele vai fazer um teste com vocês. Porque se o coração de vocês se desviar para essas coisas, o coração de vocês não pode se desviar para essas coisas. Não pode. Porque Ele dá e Ele tira. Ele vai testar vocês. Fiquem atentos, Ele vai fazer um teste com vocês. Depois disso vocês vão ter uma surpresa impressionante. Porque o propósito dele muda de pessoa para pessoa. Entendeu? Você pode levantar a mão, Senhor, por um momento. Você pode adorar a Deus um segundo, gente. Eu vou soprar usando o microfone aqui. Vou soprar na direção de todos. Talvez seja simbólico, eu não sei. Mas eu vou fazer por causa da visão. E eu creio pela fé que Deus vai começar a despertar coisas no seu interior. A partir desta noite, brasas reacenderão. As cinzas se espalharão e Deus vai acender brasas novas. Então eu libero sobre a sua vida nesta noite. Eu sopro sobre este forno. Eu sopro sobre este forno. Eu sopro sobre este forno.
E eu libero a sua vida de toda a cinza do passado, tudo aquilo que vem impedindo o brilho desse fogo na sua vida, eu sopro para longe no nome de Jesus. E eu declaro que você receba da parte de Deus o que está guardado por Ele para você e para a sua casa, no nome de Jesus. Ou Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, Ele vai te usar com a sua instrumentalidade para o propósito que é dele. E Ele vai revelar o teu propósito. Ele vai revelar o teu propósito. Ele te chamou para um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Você não é em vão, você não é inútil. Ele te escolheu, há uma marca de Deus em você. Por isso Ele está tirando a cinza do seu dom. Está tirando nesta noite tudo aquilo que tem ofuscado a chama do Espírito de acender novamente em você. Todo espírito de timidez, todo espírito de covardia, espírito de apatia, no nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Deixa os dons fluírem neste lugar para a glória do nome do Senhor. Oh, meu Deus! Pai, que essas brasas se espalhem pela cidade, que essas brasas, Senhor, sejam levadas aqui e acolá, que essas brasas incendeiem os grupos café, que essas brasas sejam instrumentos de evangelismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu desato as correntes, desato as amarras. Aquele que não crescia, aquele que não avançava, aquele que não sentia Deus, aquele que não experimentava o toque do Espírito, eu estou desatando essas correntes nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou declarando o teu povo livre, os teus filhos livres, para a glória do Senhor. Urimansuri kanduri cantarabasturi antarabas, Shanakasuri antarabas, Uramandasuri cantarabas. Oh! Glorifica Ele um pouco. Abra a tua boca, não fique com a boca fechada. Abra a tua boca e glorifica o Senhor por um momento. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus um momento? Abra a boca, meu irmão, glorifica Ele por um momento. Não tenha medo, o Senhor está aqui. Jesus. Like a bird in the air, you've escaped the snare. Like a bird in the air, you've escaped the snare of the enemy. Oh, you have been set free. You have been set free. You have been Jesus. Set free. Levante as suas duas mãos para o alto. Levante as duas mãos para o alto assim. Pode levantar acima da sua cabeça e diga comigo: nesta noite eu recebo. Vou te dar outra chance. Diga: nesta noite eu recebo o que o Espírito Santo de Deus soprou sobre mim. O fogo será visto na minha vida novamente. Eu sou uma brasa viva no altar de Deus. O meu talento frutificará para o Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele com vigor nesta noite.